Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a Lei Complementar, a 976, que é uma lei aqui do Distrito Federal, agora de 2020, que instituiu o refis do GDF aqui, né, do Governo do Distrito Federal 2020. Então vou passar para vocês os principais tópicos. Tá, lembrando que essa lei, a adesão, prazo de adesão até agora é dia 16/12/2020, ok? Então estamos próximos, é muito interessante tanto para a pessoa física quanto jurídica, porque até então, já com mais de 30 anos na área contábil, eu nunca tinha visto ainda uma legislação, não que eu me recorde, que reduz inclusive o valor principal. Ok? Vamos lá passar então para a lei, eu vou lendo aqui e destrinchando para vocês. O meu nome é o Anderson Gomes de Azevedo, eu sou contador, eu sou auditor, sou perito judicial e também empreendedor, atuando aqui principalmente na área do Distrito Federal, mas também atuo em outras regiões do país. Bom, tá aí a lei, eu já marquei os principais tópicos, porque vai facilitar para a gente, né? Não vamos entrar em todos os pormenores, ok? Então, aí no artigo 2º, ele fala aí que fica instituído o refis, né, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e ajuizados ou não. Então, estão pegando praticamente todos os débitos aí, tanto tributário e não tributário, ok? Aí no parágrafo 1º eles colocam aqui, ó, pode ser incluído no refis DF 2020. Os débitos oriundos de declarações espontâneas ou lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018. Então, veja bem, só vão entrar aqui esses débitos cujo fato gerador ocorreram até 31 de dezembro de 2018. Ok? Então, débitos de 2019 e 2020 não entrarão nesse refis de 2020. E também você pode colocar aqui no item 2, ó, os saldos de parcelamentos deferidos referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018. Tá? Então, por exemplo, você já tinha feito um parcelamento e vinha cumprindo com esse parcelamento e ali tinha um saldo ainda para quitar. Então, você pode desistir desse parcelamento e entrar nesse novo refis de 2020, desde que ele seja mais benéfico para você do que o parcelamento anterior. E aí, esse saldo remanescente seria parcelado nessa nova modalidade. Tá? No parágrafo 3º aqui, o refis DF 2020 aplica-se aos débitos relativos então, ele vai citar aqui os débitos, tá? Que ele fala aí, ICMS, o Simples Candango, antes do Simples Nacional, nós tínhamos aqui uma modalidade chamada Simples Candango, né? Então, tem muitas empresas ainda que têm débito desse Simples Candango e é muito interessante esse parcelamento para justamente quem tem esse tipo de débito. O ISS, né? Que é o imposto devido, inclusive, pelos profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais. Então, aqui, observe que está tudo englobando, tá? Aqui esse parcelamento engloba tanto a pessoa jurídica, as empresas, todo mundo que tem CNPJ, e as pessoas físicas, né? Que são os portadores ali de CPF. Tá? O IPTU, então, o IPTU também está entrando nessa esfera, tá? Nesse parcelamento. O IPVA, ok? Então, IPVA também, quem tem débito aí de veículos automotores, até 31 de dezembro de 2018, pode se aproveitar dessa modalidade. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Direitos, tá? Temos aqui também mais o ITCD, tá? É o Imposto sobre Transmissão, causa mortes ou doação de qualquer bens ou direitos. Tá? E também a taxa de limpeza pública chamada TLP. Né? E ele coloca aqui por último, no item 9 aqui, ó,
os débitos de natureza tributária e não tributária do Distrito Federal e de suas autarquias, fundações e entidades equiparadas. Então, praticamente está entrando tudo que é débito aqui, seja ele tributário ou não, tá? Pertencente ao governo do Distrito Federal, às autarquias, às fundações e entidades equiparadas, ok? Vamos passar aqui para baixo. Vamos ver aqui o texto aqui. Ó, artigo 4º, que aqui ele vai discriminar como consiste, como é que vão ser esses descontos aí. Então, no artigo 4º ele cita: o Refis DF 2020 consiste na adoção de medidas que objetivam incentivar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, tá? Então, no inciso 1º, ele fala aqui, ó, redução do principal atualizado nas seguintes proporções. Então, pessoal, isso daqui é redução do valor principal, mas atualizado, tá? Não vai ser aquele débito lá de 10 anos atrás e que ele ia reduzir aquele valor. Não, ele vai atualizar esse débito até o presente momento e ali ele vai jogar essa redução em cima desse valor atualizado. Então, ele fala aqui, ó, 50% do seu valor para débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002. Então, veja bem, então ele vai dar uma redução do principal de 50% dos débitos que estiverem inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002. Ou seja, ele foi inscrito até 31 de dezembro de 2002, está na dívida ativa, você pode obter até 50% de desconto. No item B é 40% na mesma condição, só que são também débitos inscritos em dívida ativa, que pega do período de 1º de janeiro de 2003, né, até 31 de dezembro de 2008. Tá? Então, vão dar 40% de redução do valor principal, atualizado. E o item C, que é 30% do valor para débito também inscrito em dívida ativa de 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012. Ok? Então, veja bem, ele pega um primeiro período, que dá 50%, os débitos que tiverem inscrito até 31 de dezembro de 2002, 40% que tiverem até 31 de dezembro de 2008 e 30% que estiverem de 31 de dezembro de 2012. E o período para frente, como você disse, vai poder parcelar até 2018. O período, então, dos débitos inscritos a partir de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2018 não terão essas reduções, tá? Do principal. Aí será o valor principal atualizado, ok? No item 2, ele vem falar aqui da redução de juros e multas, tá? Inclusive as de caráter moratório, nas seguintes proporções. Então, aqui a multa e juros, ele não fala do período, tá? Vão valer para todos esses períodos aí citados anteriormente. Aqui vai depender pela quantidade de parcelas. Quanto menos parcela você fizer o parcelamento, o maior será seu desconto em multa e juros, ok? Sendo que se você pega um débito antigo, 2002, por exemplo, são 18 anos, só o que tem de juros aí vai ser muito maior do que o valor principal, né? Então, é bem interessante essa parte aqui também. Porque no item A, ele fala em 95% do valor das multas e juros para pagamento à vista ou até 5 parcelas. 90% para pagamento de 6 a 12 parcelas. 80% do pagamento em 13 a 24 parcelas, 70% para pagamento em 25 a 36 parcelas, 60% para pagamento em 37 a 48 parcelas, 55% para pagamento de 49 a 60 parcelas e 50% para quem optar de 61 a 120 parcelas, que é o número máximo permitido, tá? Então, agora nós vamos partir para outros detalhes aqui, porque a coisa está boa por enquanto, mas tem algumas restrições aí que vocês vão estar acompanhando e vão estar vendo. No parágrafo 1º, ele fala aqui, a redução
do principal previsto no inciso 1º, aquelas reduções que eu falei para vocês até o período de 2012, né, até 31 de dezembro de 2012, está limitada a débitos tributários atualizados, ou seja, o débito atualizado, de até 100 mil milhões, né, de reais, tá? Consolidados por número de inscrição no CPF ou CNPJ, tá? Então, até 100 milhões, aqueles débitos consolidados, tá? Ele pode entrar nessa redução prevista aí. Só que eles são, aqueles são consolidados, tá? Por número de inscrição, certo? Parágrafo 2º. A consolidação de que trata o parágrafo 1º, que é o de cima, deve considerar todos os débitos em dívida, escritos em dívida ativa até a data limite prevista no inciso 1º. Tá? Então, seria o somatório, né, de todos os débitos inscritos em dívida ativa, que chega até 100 milhões. Parágrafo 3º. As reduções previstas nesse artigo aplicam-se apenas às adesões efetivadas até a data prevista no parágrafo 5º, no artigo 5º do parágrafo 1º. Isso aí já antecipo para vocês, está aqui um pouquinho mais embaixo. A data é até de 16 de dezembro de 2020, ok? Parágrafo 4º. O disposto no inciso 1º e 2º aplica-se aos débitos não tributários, ainda que não inscritos em dívida ativa. Ou seja, também se estiver em dívida ativa, não estando em dívida ativa, vai ter essa aplicação também. Para os débitos não tributários inscritos ou não em dívida ativa, considera-se a data do fato gerador na aplicação do disposto nos incisos 2º e 3º. Ok? Aqui vamos falar aqui do prazo. Parágrafo, artigo 5º. Aqui. Ele coloca a situação, tá? Que quando você faz adesão lá ao parcelamento, você renuncia e desiste de pleitear qualquer diferenciação ou de desacordar com aquela cobrança, né, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado. Tá? Então, você abre mão dessa situação, de te dar um parcelamento e, em contrapartida, você concorda com aqueles valores e começa a liquidar os débitos. Tá? Então, está aqui aquilo que eu falei do artigo 5º, parágrafo 1º, ó, a adesão a que se refere o caput deve ser feita até 16 de dezembro de 2020. Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 3, hoje, né? 3 de dezembro. Então, vocês ainda têm aí 13 dias para poder ver isso. Quem tem débito na pessoa física ou na jurídica e que queira fazer esse parcelamento, esteja nessa situação, tem que providenciar o quanto antes, né? No caso, sendo meu cliente, eu já vou conversar com eles e providenciar, e os outros podem conversar com seus contadores também e providenciarem esses parcelamentos o quanto antes. Porque nós já fizemos aqui de alguns clientes e a situação foi muito benéfica, viu? Foi um desconto muito bom. Alguns tiveram descontos assim excepcionais. Tá? Ele diz aqui no parágrafo 2º agora, considera-se formalizada a adesão ao Refis-DF 2020 com o pagamento à vista ou da primeira parcela no caso de parcelamento. Então, se você fez o pagamento à vista, já aderiu e praticamente também já saiu, né? Que você liquidou em uma parcela única. E no caso de parcelamento, ele vai ter aderido com a quitação da primeira parcela. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui de outras hipóteses, né? Então, o que ele cita aqui no artigo 6º, ó. Nas hipóteses do parcelamento previsto no artigo 4º, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 400. Se for para pessoa jurídica, né, CNPJ, o valor não pode ser inferior a R$ 400. Então, a parcela mínima é R$ 400.
E se tratar de pessoa física, é R$100. Tá? Então, você pode, de repente, ficar com a parcela aí, um débito que estava te dando problema em alguma situação, você pode parcelar em até 120 meses, pagando em torno de R$100. É lógico que tem uma atualização mês a mês, que eu vou falar aqui também, rápido aqui para vocês. Tá? Então, ele fala aqui no parágrafo primeiro, as parcelas são mensais, iguais e sucessivas, e o valor de cada parcela por ocasião do pagamento é acrescido de juros equivalente. Aí, se for aquele débito até 31 de dezembro de 2002, ele fala que é 50% da Selic, tá? Hoje a Selic está muito baixa, acho que todo mundo está sabendo a informação da Selic, ela está 2% ao ano, então quer dizer, 50% da Selic, né? Seria muito pouco, aí seria um valor quase irrisório no mês, né? Calculados a partir do mês subsequente ou da consolidação, né? Até o mês anterior do pagamento, e de 0,5 relativamente ao mês em que o pagamento é efetuado, tá? Nas hipóteses de parcelamento em até 60 parcelas, certo? Então, isso aqui até 60 parcelas vai cair nessa condição, tá? Ele fala, é a mesma situação para quem tem os débitos ali até 31 de dezembro de 2012, é a mesma situação, 50% da Selic e 0,5% ao mês em que o pagamento é efetuado, só que aqui o parcelamento em até 36 parcelas, ok? E 100% da Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente da consolidação, até o mês anterior ao pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento é efetuado nas demais hipóteses, ou seja, a partir do período 2012, né? Aqueles lá que, a partir de 1º de janeiro de 2013, né? Que são aqueles débitos lá que não têm redução, tá? A pessoa jurídica ou a física poderia se aproveitar da situação dos descontos lá da multa e dos juros, que também é muito interessante, tá? Ele fala aqui no parágrafo 4, a parcela não paga até o dia do vencimento é acrescida de multa de mora de 5% se até 30 dias de atraso após o vencimento, né? E 10% após o prazo de 30 dias. Então, se você tem uma parcela de R$100 ali, você não pagou e passou de 30 dias já de atraso a partir da data do vencimento, a multa ela vai ser de 10%. Então, você vai pagar aí R$110, né? E ele coloca aqui também, aqui não fala em juros, né? Porque os juros ele já vem computado, não? Aquele item que a gente falou lá em cima, né? No caso de 0,5%, 1%, enfim, a Selic, tá? Ele bota no artigo 7º, o devedor excluído do parcelamento a que se refere essa lei, complementar na hipótese de... Então, eu marquei o item 3 aqui, que é mais importante, né? Que aqui o item 1 aqui, né? Marquei o item 2, o item 1 aqui seria mais a inobservância de qualquer exigências previstas na lei complementar, né? Alguma falta, alguma coisa, né? Mas o principal seria isso aqui, a falta de pagamento de 6 parcelas sucessivas ou intercaladas em um período de 4 anos, tá? Ele fala também que a exclusão do devedor do parcelamento, independente de notificação prévia, ele dá-se automaticamente, tá? Com uma das ocorrências previstas. Então, faltou pagar 6 parcelas sucessivas intercaladas num período de 4 anos, eles já vão te excluir automaticamente ao tentar tirar a guia lá do parcelamento, ele não vai, o sistema não vai gerar, tá? Aí já vai ser um sinal que você está excluído do parcelamento, do refis. Ele coloca aqui, vamos falar um pouco aqui de precatório, então, né? Que no artigo 8º, os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, isso daqui entenda-se precatório, né? De qualquer natureza, decorrente de ações judiciais contra o Distrito Federal. Vou dar só uma pincelada aqui para a gente ser rápido. Para efeito do caput, considera crédito líquido, certo? Aquele devidamente formalizado por meio de precatório judicial, tá?
Então, ele coloca aqui, o disposto no caput aplica-se aos débitos oriundos de declarações espontâneas do lançamento de ofício, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018. Tá? Então, não adianta você chegar aqui com precatório para tentar botar um débito aqui de 2019 e 2020, que não daria certo. Então, é até 31 de dezembro de 2018 que ele está fazendo essa permissão aí. Aí ele fala aqui no caso de incorreção, precatório errado, atualização do precatório, a gente vai pular um pouco isso daqui para não ficar muito extenso. Tá? Ele coloca também que a opção na forma desse artigo é condicionado ao pagamento em espécie de 10% do valor incentivado à vista ou parcelado em até 5 vezes, ressalvadas as hipóteses em que o titular originário do precatório seja o devedor do crédito tributário. Então, se o precatório é meu e eu estou lá entrando com ele para poder pagar a dívida, cai por terra essa entrada aqui desses 10%. Tá? Mas se eu comprei um precatório de um terceiro e eu estou utilizando ele para poder abater débitos aqui, ou que seja da minha empresa, do meu CNPJ ou da minha pessoa física, aí eu tenho que dar entrada de 10% do valor incentivado à vista ou parcelado em até 5 vezes, ok? Então, nesse caso, se o precatório for terceiro, tem que dar essa entrada. E tem mais um detalhezinho aqui, que eu deixei aqui por último, é o último item que a gente vai falar, que é o artigo 15. O disposto nesta lei complementar não se aplica aos débitos decorrentes da opção pelo regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições previsto na Lei Complementar Federal número 123 de 2006. Esse daqui é a lei do Simples, tá? Então, aqui é o Simples Nacional. Então, débitos do Simples Nacional não entram nessa situação. Mas por que os débitos do Simples Nacional não entram nessa situação? Porque o Simples Nacional é a fusão de vários impostos, e ali dentro tem tributos federais, porque quando você está pagando o Simples Nacional, ali dentro tem COFINS, tem PIS, tem contribuição social sobre o lucro líquido, tem imposto de renda, tem a parte do INSS, se você opera com mercadoria, tem ICMS, se presta serviço, tem ISS, então está tudo englobado ali, é como se fosse uma redução de todos esses impostos e a fusão num só, num Simples Nacional. Como isso daqui é uma lei distrital aqui para o Distrito Federal, então, se você colocasse os débitos do Simples Nacional, ele estaria fugindo da alçada da competência do Distrito Federal, que estaria legislando em cima de impostos federais, ok? Então, é por isso que não entra essa situação aí do Simples Nacional. Então, pessoal, seria isso aí, a gente falou aqui bem rapidinho para tentar explicar isso para vocês. Lembrem da data, né? O prazo de adesão até dia 16 de dezembro de 2020. Tá? Não deixe para a última hora e estamos aqui para auxiliar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode compartilhar o vídeo, dar aquele likezinho para ajudar aí, para mais pessoas receberem, né? E eu agradeço aí pela atenção de vocês. Então, por enquanto é isso. Até a próxima.